Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está comigo aqui, com o servo Jarbas, que vos serve, tá certo? No nossa série Equívocos sobre o Inferno. E hoje nós vamos falar sobre Satanás e o inferno, ou seja, a relação entre o diabo e o inferno. Tem tudo a ver, viu? Cuidado para você não estar sendo enganado pelo diabo. Que Deus abençoe você e vamos à nossa aula. Em 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10, diz o texto sagrado: os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, o texto sagrado diz: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí, meus queridos, Deus abençoe vocês, viu, de todo o coração. Sério mesmo. Quero mandar um abraço aqui para o meu querido pastor Heraldo, lá em Campina Grande, meu amigo. A gente carinhosamente, entre amigos, o Heraldo, chamamos o Heraldo de Bispo Heraldo, né? E quero mandar um abraço também para o Vando, que nós ali, naquela comunhão, na terra querida e amada Campina Grande, se você não conhece, vai lá. Lá tem um grande mega evento abençoado de Deus, chamado Consciência Cristã, certo? Se não me falha a memória, eu posso estar equivocado um pouquinho, mas é o maior da América Latina, em termos de anúncio do Evangelho de Deus. Por quê? Estou mandando esse abraço, você deve estar perguntando, ao nosso querido amigo, carinhosamente, o Bispo Heraldo, porque esse tema sobre o inferno já estava no meu coração, esse estudo que já estava no meu coração. Porém, nós naquela conversa abençoada, eu falei sobre os termos equívocos, sobre as pessoas estão equivocadas sobre o inferno, e o Heraldo, ele destacou. Aí, pastor Jarbas, seria muito bom o senhor fazer com esse tema, equívocos sobre o inferno. Então, em parte, principalmente aqui, com muita alegria e satisfação, com amizade verdadeira e pura, viu? Quero agradecer que, ao momento que nós estávamos dialogando sobre os equívocos do inferno, que as pessoas estão equivocadas achando que não existe o inferno, meu querido pastor Heraldo, o nosso amigo Bispo Heraldo, destacou ali a temática que nós temos da nossa série, Equívocos sobre o Inferno. Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, certo? Bom, vou lhe pedir um favor aqui que não vai lhe fazer mal nenhum. Inscreva-se no nosso canal, tá bom? Evangelize pessoas compartilhando esse conteúdo, elas precisam saber sobre o inferno, certo? A realidade. E pode deixar seu comentário, tá bom? Pode deixar seu comentário aí, porque com certeza vai nos ajudar bastante. E deixar aquele gostei, para que a gente possa ter um pouquinho, não precisa ser muito não, um pouquinho de relevância sobre as questões do inferno, tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui,
para tratarmos a parte 4. Nós temos aí a parte 1, parte 2 e parte 3, e nós hoje vamos tratar na parte 4 sobre Satanás e o inferno. Qual a relação, né? Que se relaciona. Bom, quero que você abra a sua Bíblia aí, e o Azaf também pode abrir. Quero agradecer a Azaf, que sempre me ajuda, né? O meu cameraman está sendo muito bem pago, né? Quero agradecer a ele, que ele sempre me ajuda nessa parte de câmera, tá bom? E abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 16, versículo 20, e você vai ver o texto base de hoje, para que você possa adentrar conosco nesse estudo, nessa aventura, né? Nessa caminhada, certo? Vamos lá? Diz assim: e sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Tá vendo? Então, você, meu cristão que sofre perseguição, você, meu cristão que é injustiçado, você, meu querido irmão em Cristo que vive sendo perseguido pelo diabo, não se preocupe. Logo, logo, o nosso Deus da paz esmagará Satanás, a antiga serpente, como diz lá em Gênesis 3, que o Jesus Cristo, nosso Senhor, se manifestou para desfazer as obras do diabo e principalmente, sabe para quê? Para esmagar a cabeça da serpente. Não se preocupe não, meu irmão. Demora só mais um pouquinho. Tenha paciência que Satanás vai ser esmagado pelo nosso Deus da paz, o nosso Criador, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, e principalmente também Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está sentado à destra de Deus, o Pai. Tá bom assim? Meus queridos, quem de fato é o diabo? Quem é Satanás, né? A gente pode aqui estar se perguntando quem é o Satanás, certo? Satanás, em hebraico, significa Satã, que tem uma palavra que significa adversário, certo? Em aramaico e árabe tem essa mesma conotação de que o próprio diabo, aquele que é adversário, aquele que se opõe às coisas da luz e de Deus, aquele que, seja doutrinal, seja em caráter, seja em negócios dessa vida, sempre tenta se opor ao avanço do reino de Deus, às questões de Deus, à luz de Deus, as coisas que provêm e vêm de Deus nessa terra para alcançar o coração do homem. Então, Satanás significa adversário. E a palavra de Deus, entendeu? Mostra-nos a sua relação, entendeu? Com o inferno, certo? Como, por exemplo, você pode abrir aí a Bíblia comigo, dessa relação dele com o inferno. Que relação? Numa das aulas aí anteriores eu falei, Satanás, ele não tem nem autoridade nem poder no inferno. Nem autoridade nem poder, nem o inferno ele governa. Na verdade, a relação dele com o inferno é essa aqui, ó. Abra aí sua Bíblia. Em Mateus capítulo 25 e o versículo 41, e você vai ver qual é a relação dele com o inferno, tá? Que a gente tem pessoas que pensam, pessoas que acreditam que o diabo ele governa o inferno, ele reina, tem um trono lá. Não tem. A relação de Satanás, do diabo, com o inferno é essa aqui, ó. Mateus capítulo 25 e o versículo 41. Pode abrir sua Bíblia aí. Pronto. Já consegui aqui encontrar, viu, meus irmãos? Bem? Vamos aqui, verso 41. Abra a sua Bíblia. Olha só. Mas o rei, que se refere aqui ao rei Jesus Cristo, né? O rei dos reis, o Senhor dos senhores, né? Ao próprio Jesus que ressuscitou, diz assim: mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda, malditos, ele não está dizendo benditos, é malditos, amaldiçoados, né? Apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja bem, no juízo final, Jesus ele traz a nosso entendimento
a você que está aí, ouvinte da palavra de Deus, crê na palavra, e você que está ouvindo pela primeira vez, ou pela segunda, ou você ainda está em dúvida, a palavra de Deus mostra que Satanás não governa o inferno. Ele não tem trono lá, ele não é o rei do inferno, ele não fica torturando as pessoas sagazmente e rindo, não. Ele será condenado ao fogo do inferno para sofrer pela eternidade à frente. Você está entendendo? Então é um equívoco toda essa mitologia criada, que foi criada, né, pelos nossos antepassados, que o diabo ele tem um trono lá, ele fica se divertindo nesse trono e castigando as pessoas. Isso é tudo mito, isso é uma mitologia. Na verdade, ele será condenado, certo, ao lago de fogo, como dizem Apocalipse, certo? O texto de Apocalipse que nós vimos aí numa das aulas. Ele será condenado, lançado ao lago de fogo para sofrer, não para reinar. Para sofrer, não para governar. Para sofrer e não fazer as pessoas sofrerem. Então, nem no inferno, Asaf, nem no inferno, Satanás comanda. Ele é derrotado nisso. Aliás, quero deixar aqui, abrindo um parêntese, que Jesus Cristo já o derrotou quando morreu na cruz. Tá entendendo, Asaf? Ali foi a derrota final. Fecha parêntese. Como se Jesus tivesse pego ali uma espada e derrotado ele. O rei derrotando aquele que reina o mundo de pecado, né? O rei da paz e do perdão, o rei da graça, o rei da reconciliação do homem com Deus, que é Jesus Cristo, derrotou o diabo, Satanás, o adversário, o opositor às obras de Deus e à palavra de Deus. Derrotou ele na cruz. Amém? Então glorificado seja o nome do Senhor por causa disso. Meus irmãos, meus amigos, meu querido que está assistindo e me ouvindo aqui, tenho dois questionamentos hoje. Nos vídeos anteriores eu faço sempre os questionamentos, porque os questionamentos é importante. Às vezes faz também o questionamento dele, porque aqui nós estamos numa democracia, né, nesse estudo, e a gente aqui não vai tratar como uma coisa imperialista, nem mesmo uma coisa de forma autoritária, mas tem os questionamentos, né? Eu tenho dois. Tem algum questionamento, Asaf, hoje? Bom, mas se surgir, pode falar que a gente está aqui, eu estou aqui para tentar responder as perguntas, tá bom? Então, dois questionamentos hoje eu tenho. Por que acreditar e crer no diabo que ele lhe fará uma pessoa preventivamente sábia no contexto do céu? Por que eu e você temos que acreditar na existência do diabo? Crer que ele existe, porque tem pessoas que não acreditam não, sabe? E acha que isso pode se refugiar, ela pode fugir disso. Tipo, é assim, a filosofia dessas pessoas é assim: não, eu não acredito, pronto, eu estou livre disso. Não, não é bem assim. Você caiu, foi numa armadilha do diabo. Quando você não acredita, não dá razão às escrituras, à palavra de Deus, você caiu na armadilha do diabo. Você não vai fugir da responsabilidade porque você não crê. Então, acreditar que o diabo existe, faz com que a gente faz com que uns que têm sabedoria diz: não, eu quero ir para Deus. Eu quero algo com Deus, eu quero algo a mais com Deus. Porque Deus está me alertando que o diabo está condenado já ao inferno e ele quer conduzir cada vez mais as pessoas com ele. Você está entendendo? Essa é sabedoria. Então você tem que abrir os seus olhos e bem os seus ouvidos para que você entenda que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é seu inimigo, não pense que ele é seu amigo, não. Existe um pessoal, Asaf, hoje que está recrutando jovens, garotos e garotas, sem conhecimento das escrituras, por meio que os pais não têm conhecimento também, e estão recrutando as pessoas, dizendo que o diabo não é uma pessoa do mal, não, que a Bíblia está errada. Tem pessoas que estão recrutando garotos da sua idade,
e pessoas débeis, tolas, sem conhecimento, sem sabedoria, sem inteligência, para dizer para elas que o diabo não é essa pessoa tão mal assim não. Ou seja, nós temos aqui dois recrutamentos. Tem aquele que recruta para dizer, não, rapaz, não acredita não, isso é tudo mitologia. Bom, a mitologia existe, mas existe a realidade. Como é que eu posso provar que o Satanás existe? Tudo que é mal, tudo o que é destruidor, tudo que é matança, tudo que é ruim que existe nesse mundo, me desculpe, meu querido ateu, né? Aquele, digamos assim, ateu graças a Deus, né? O camarada é ateu até o dia que ele tiver uma dor de dente. O dia que ele tiver uma dor de dente, ou ele tiver uma unha encravada, aí ele diz, ai meu Deus, aí Deus existe, né? Ele não vai dizer, ai Satanás, ai meu satanazinho, ai meu diabinho lindo, me ajuda. Não, no dia que ele tiver uma dor de dente daquela bem inflamada, ou no dia que ele passa uma situação bem horrível, ou então um encravado, que eu já tive um encravado, eu sei, meu amigo, é sofrido, meu querido. O camarada geme e chora e diz, ai Jesus me ajuda. Tô falando porque o negócio é sério, viu? Eu quero ver se ele diz que Deus não existe e Satanás não existe naquele momento, tá bom? Então veja bem, a realidade é essa, a realidade é que, veja bem, as pessoas, o primeiro grupo diz assim, não acredito nisso não, porque acha que tudo é mitologia, vai nessa, observe o mundo, a maldade, a perversidade humana, e você vai ver quem é que está atuando neles. Quer ver? E o outro que diz que Satanás é bonzinho, certo? Veja bem o resultado, veja como é a atitude delas, o coração delas, entendeu? Veja a mentira e o engano que elas andam fazendo, veja a vida moral que ela vive, que não é uma vida moral, vive uma vida imoral, e aqueles que vivem uma vida moral ocultamente fazem coisas erradas. Para quê? Para glorificar o Satanás. Cuidado com seu filho, viu, meu querido papai que está aí, ó. Você, minha querida mamãe, você que toma conta de crianças, cuidado com essas pessoas que estão aí na internet, recrutando jovens e crianças para acreditarem, crerem que o Satanás não é perverso, que é uma pessoa boa. Isso aí é um engano de Satanás para simplesmente fazer uma lavagem cerebral no jovem, na criança, nesse recrutamento, e distorcer os fatos e no final ela sofrer junto com ele no inferno. Mas o nosso Deus intervém. Isso aqui é uma aula de intervenção. Vai que você conduz esse vídeo e alguém vai ouvir isso e vai ter uma intervenção de Deus, não por causa de mim, que eu não sou Deus. Quem sou eu? Né? Sou apenas um servo. Certo? E isso vai intervir na vida delas e elas serão salvas e livres, libertas das garras. A Bíblia fala das garras de Satanás. Tá bom assim? Um segundo questionamento aqui para nós nessa aula é: Satã é sagaz, lembra? Ele é sagaz. Ele é um ser astuto, sagaz. Ele não tem piedade de ninguém, ele não tem peninha de ninguém. Ele muitas vezes esboça uma certa peninha, uma certa misericórdia para jogar um laço perigoso que não se solta mais. Mas Deus é Deus, tá bom? E esperto, quer lhe levar para o inferno, quer conduzir você a tudo que ele propõe como os pecados. Você sabia que o diabo, Satanás, ele conduz as pessoas ao pecado? Porque é no pecado que elas prendem elas. É no pecado que eles prendem ela como alguém que prende num calabouço, numa prisão. É no inferno que ele prende as pessoas, é no pecado que ele prende as pessoas, entendeu? E não quer soltar mais, certo? Ele coloca as correntes, as amarras dele, para que a pessoa fique oprimida, escrava do pecado, até o final da vida, e ainda ficará escrava para sempre com ele, sofrendo no inferno. Cuidado, Deus está te alertando hoje, tá bom assim? Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui no nosso estudo: por que o Satanás quer você no inferno? Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó. Se você não conhece a história de Jó, eu vou mostrar para você aqui de forma muito clara, que vou mostrar, é Jó capítulo 1, tá certo? Jó capítulo 1, o que você pode aí tá abrindo na sua Bíblia, em Jó capítulo 1, capítulo 1, e você vai ver
quem é esse ser e por que ele quer jogar você no inferno. A pergunta que eu quero fazer não é dizendo aqui, eu não estou apenas aqui dizendo, perdão, que Satanás queria jogar Jó no inferno. Não é isso. Mas a tentativa dele é sempre essa. Verso 8, olha só. Vamos aqui a partir do verso 6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, que são os anjos aqui nesse contexto, os anjos de Deus, né? Vieram apresentar-se perante Yahvé, perante Deus, o Senhor, e Satã, o adversário, o acusador, né? Aproximou-se também junto com eles. Tá certo? Então Yahvé, Deus, questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular, quer dizer, de rodear, né? Estar vagabundamente andando pelo mundo, né? Pela terra e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Deus, Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás, né, a antiga serpente, o cramulhão, como muitos dizem, o diabo, né, alguns chamam de pai de chiqueiro, aí por aí vai, são tantos sinônimos a ele, né? Mas alguém diz que ele também é Lúcifer, né? Contestou a Yahvé, a Deus, questionando assim: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé, Deus, declarou ao acusador, ao adversário das nossas almas, Satanás: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé, de Deus. Veja bem o contexto. Jó vivia uma vida tranquila, porém, ele não vivia uma vida desmantelada, ele vivia uma vida tranquila, ele era rico, ele era uma pessoa que, além de ser rico, vivia nessa tranquilidade, vivia bem, mas ele temia a Deus, ele amava a Deus, e ele também amava a sua família, e Deus protegia, e Deus abençoava tudo de Jó. Só que um dia Satanás veio de vagabundear o mundo, se esse termo está correto, mas digamos que sim, vagabundear, de caminhar pelo mundo, né? De viver vagabundando pelo mundo, andando pelo mundo e observando todas as coisas, e de repente ele chega com essa proposta para Deus. Ele não chegou a essa proposta. Deus é quem propõe a ele, dizendo assim: olha, viste meu servo Jó, homem íntegro, homem justo, um homem temente. Aí Satanás diz: tu protege ele, tu abençoa ele, tudo isso, blá, blá, blá. Aí Deus está bom. Aí ele diz assim: ele diz para Deus: permita que eu toque nas coisas dele, permita que eu toque nisso, que eu faça. Bom, desculpa. Aí Deus diz: bom, eu permito, contanto que você não tire a vida dele, não toque na vida dele. Então, daí sim desencadeou uma série de quebra financeira, quebra familiar, quebra disso, quebra daquilo, e Jó ficou mendigando, virou mendigo mesmo. Porém, no final disso, a história é linda. Deus restaurou tudo de Jó, ainda deu muito mais do que ele já tinha. Entretanto, eu quero dizer aqui, meu querido e minha querida, que está me assistindo, né? O diabo, ele segura as pessoas, certo? Para lançá-las no inferno. O que é que isso tem a ver com Jó? Nada, mas veja bem, as pessoas hoje, diante da situação que muitas vezes estão passando, certo? Vivendo, atribuem rebeldemente a Deus e não entendem que muitas vezes é o diabo.
As pessoas também muitas vezes não estão entendendo o seguinte, que imagine uma pessoa como Jó, um servo como Jó, temente a Deus, passou por tudo isso. A vida dele não foi tocada. Imagine você que é escravo do pecado. Você que é escrava dos seus desejos pecaminosos e que diz que não aguenta, que diz que não suporta e que se entrega aos desejos da sua carne, aos desejos da sua natureza pecaminosa. Você que é escrava do pecado, você que é escravo do pecado. Você acha mesmo que você vai ter o mesmo final feliz que Jó? Não. Lembre-se que Satanás fez isso com Jó, mas Deus o exaltou no final. Porém, você que é escravo do pecado, você que não é escravo de Deus, você que é escravo do pecado, vive para pecar, vive para viver a vida de pecado, seja com a boca, seja com o corpo, seja com o que for, com os pensamentos, né, com o seu coração, com os desejos do seu coração. Se você não se arrepender, porque Deus está clamando a você, chamando a você ao arrependimento, se você não se arrepender, seu fim é o inferno. O fim de Jó foi prosperar mais ainda do que ele já tinha e ainda ir para o céu. Agora, o fim das pessoas que vivem sob o pecado e acham que estão desfrutando e curtindo a vida, não deixa a vida me levar, a vida leva eu. E essas pessoas que vivem assim, sem se arrepender, o final delas é castigo, é o sofrimento ao inferno. Uma segunda coisa que nós já tínhamos dado uma lida ali em Mateus capítulo 25, versículo 41, mas você pode abrir sua Bíblia e ver pessoas, discípulos do diabo, Satanás, as pessoas, ou seja, os discípulos de Satanás, são instrumentos para recrutar pessoas ao inferno. Esse é seu objetivo principal hoje em dia na Terra. Sempre foi, mas hoje principalmente. Hoje, esse recrutamento, certo? Como eu disse no início, para que as pessoas sejam também instrumentos do diabo. Como é que se pode identificar a pergunta que não quer calar, Azar, meu querido ouvinte? Como é que se pode observar um discípulo de Satanás? Será que é só aquela pessoa que professa de forma que professou, dizendo assim, eu sou de Satanás, ela é de Satanás? Não, não é só essas não. Não são só os sacerdotes de Satanás, não são só os satanistas, entendeu? Não. Todas aquelas pessoas que amam a perversidade, que amam fazer o mal, que amam o pecado, elas são discípulos de Satanás, seja consciente ou inconsciente, com entendimento ou sem entendimento. Elas são proliferadoras, certo? Da mensagem do diabo, ou seja, sejam escravos da carne, sejam escravos do pecado, sejam escravos dos desejos e transfiram isso para as pessoas. Essas pessoas são instrumentos do diabo para derrubarem outras, manterem as pessoas escravas, presas nos pecados. Então, Mateus, só para ratificar, Mateus 25, capítulo 25, verso 41, diz qual o objetivo dos instrumentos dos discípulos de Satanás para com as pessoas. Veja, está aqui, ó. Só você ver qual é o seu objetivo final. O objetivo final é esse, não tem outro. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda, malditos. Os instrumentos de Satanás que vivem a semear suas coisas são malditas e vão ser apartados. Apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus preparou o castigo eterno para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que faz a sua vontade, que o ama, que são escravos dos desejos do pecado, vão para o mesmo lugar que ele e aqueles que se rebelaram contra Deus. Por quê? Por que, Azaf? Porque o pecado, Azaf, entendeu, meu querido jovem, minha querida? O pecado é um instrumento de Satanás, certo? Para derrubar as pessoas, para manterem ela nas trevas. É o pecado que faz com que as pessoas vivam apartadas de Deus. É o pecado que faz com que as pessoas vivam longe de Deus. É o pecado. Entendeu? Então o pecado é a semente maligna do diabo para destruir vidas e levá-las para o fogo do inferno, o castigo eterno. Ok? Na parte 3, aqui, a parte de número 3, biblicamente, quem é o diabo?
Então nós vamos aqui concluir nossa parte 3, para nós sabermos aí, biblicamente, quem é o diabo. Então, veja bem, vamos abrir aí nossas Bíblias em Romanos 16, 20. Romanos 16, 20, tá? Romanos, pode abrir sua Bíblia aí, Romanos 16, 20. Tá bom assim? E nós vamos ver biblicamente quem é o diabo, esse ser que sofrerá eternamente a punição correta, justa de Deus no seu tribunal, ao inferno. Você está entendendo? Romanos, capítulo 16, 20, nós já lemos no início, mas é bom, é importante nós entendermos esse texto, porque Satanás tem uma relação profunda com o inferno, de que de ser castigado e viver, e vai viver eternamente lá, tá bom? E Deus não quer que você passe por isso. Por isso que ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para salvar a alma dos pecadores, morrendo, quando ele morreu naquela cruz, tá bom? E sem demora, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo será convosco. Então, sem demora, Satanás vai ser conduzido a o inferno e também será esmagado, na linguagem de Paulo aqui nesse texto de Romanos 16, 20, tá bom? Mas quem é o diabo? Quem é? Biblicamente, quem é esse ser que tem relação terrível, sofredora no inferno? Bom, a palavra de Deus diz aqui, certo? Que esta é a questão. Satanás significa acusador, nós já sabemos. Ele nos acusa de dia e de noite. Você sabia disso? Então, você imagina, vamos nos transportar até aquele texto de Jó. Satanás foi vagabundeando no mundo, rodeando o mundo, passear por ela. E o que foi que ele fez? Foi até Deus para acusar. Ele acusa o povo de Deus e acusa o ser humano. Bom, ele é acusador. Então, se você conhece alguém que vive acusando os outros, só abre um parênteses aqui. Se você conhece alguém que vive acusando as pessoas, falsamente, enganosamente, ou até mesmo para prejudicar, lembre-se, ela faz o papel do diabo. Fecha aspas. Fecha parênteses, né? Então ouvi uma forte voz, pode abrir sua Bíblia aí, certo? Se você quiser acompanhar Apocalipse 12, versículos de 10 a 12, diz assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador, o diabo, dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite, como eu estava dizendo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Só tem como vencer. Como é que se pode vencer o diabo? Pela força física, Zé? Não. Com metralhadoras, com armas químicas, com armas especiais? Não. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Está vendo, Zé? Que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebremos os céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Olha, o diabo, por saber que lhe resta pouco tempo, ele está furioso, está cheio de ódio e muita raiva, e por isso ele vai descer à terra para pegar seus sacerdotes, seus servos e aqueles que estão enganados, para conduzi-los ao inferno. E aí? E você que vive escravo do pecado, sendo servo de Satanás? Hora de se arrepender. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos crentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, primeiro nós vimos que Deus o esmagará, como alguém que esmaga a cabeça de uma serpente. Nós vimos que ele está com fúria, entendeu? Ele está furioso e quer conduzir as pessoas ao inferno. E agora nós vemos que ele cega Asaf. Não é essa cegueira de olhos normais, é o entendimento. Ele muitas vezes começa botando uma miopia no entendimento da pessoa, dúvidas. Depois ele coloca, meu querido,
uma cegueira do entendimento que a pessoa já não consegue mais enxergar nada. Você está entendendo? Então ele é aquele que cega as pessoas o seu entendimento. Cuidado com isso. Tá? Zacarias, você pode abrir sua Bíblia. Capítulo 3, verso 1 diz: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Então o papel de Satanás é o quê? Acusar. Então ele faz o papel de lançar você como escravo do pecado para depois lhe acusar. Tá vendo que ele não é bonzinho? Mateus 16, 23, abra aí sua Bíblia. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Muita gente pensa que Jesus estava se referindo a Pedro aqui. Jesus não está se referindo a Pedro, mas Jesus está se referindo a quem Pedro está induzindo para tentar impedir Jesus de morrer na cruz por nós. Então Jesus não está rejeitando Pedro, Jesus não está sendo áspero com Pedro, Jesus não está falando essas palavras com Pedro, mas está falando para Satanás, que estava tentando impedir Jesus de ir para a cruz. Você entendeu? Então veja, Satanás é uma pedra de tropeço. Ele não é essa coisinha boa que as pessoas estão achando que ele é. Ele é uma pedra de tropeço. Você está tropicando na vida, você está levando topadas na vida, você está levando topadas por causa do seu pecado, dos seus erros, você está se acidentando na caminhada, tropeçando. Satanás está agindo contra você. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Como é que é o diabo? Ele é o quê? Ele é o quê? Inimigo nosso. Ele não é seu amigo. Ele não é essa pessoa boazinha que as pessoas ficam vendendo aí, que fica oferecendo o mundo, como ele ofereceu no capítulo 4 de Mateus. Ofereceu o mundo, os reinos, os poderes do mundo, a prosperidade do mundo a Jesus. Ele não é essa coisa boazinha, linda, bonita. Ele até pode se travestir de algo bonito, mas para lhe enganar. Ele é nosso inimigo e é um leão bem faminto, com muita raiva, com muito ódio, com muita fúria para devorar aqueles que estão na sua direção. Tá bom? 2 Coríntios capítulo 11, versículo de 14 ao 15 diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Veja bem, como eu disse, ele se traveste, ele se disfarça de um anjo de luz. Ele pode chegar disfarçado, travestido de um anjo de luz, certo? E também os seus servos. Você conhece alguém que está falando que Satanás é coisa boa? Esses aí são servos deles, disfarçados de pessoas boas para lhe enganar. Olha só, para lhe enganar, certo? Esse é o fim. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós temos que nos submeter a Deus, como Tiago diz, é porque Satanás prega e anuncia que nós temos que ser insubmissos a Deus. De maneira nenhuma seja insubmisso a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter a Deus, resistindo ao diabo, que é insubmisso a Deus, no sentido de fazer as pessoas serem submissas. É claro que Satanás faz o que Deus quer, porque ele só age com até a sua maldade, ele só faz se Deus quiser, se Deus permitir. Essa é a palavra. Você está entendendo? Mas ele quer que as pessoas sejam rebeldes como ele, insubmissas como ele a Deus. Você está entendendo? Por isso, a forma de você resistir a Satanás é simplesmente você sendo obediente a Deus, obediente à sua palavra e o resistindo, certo? Que ele, fugirá de você. Para nós terminarmos, vamos aqui ao texto de Efésios, capítulo 6, verso de 11 a 12, diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele arma ciladas, arapuca,
armadilhas, tocaias. Cuidado, meu querido. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo e de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Satanás ele quer confundir as pessoas, principalmente os cristãos, atribuindo que a luta deles é contra os seres humanos, certo? Os fazendo assim, certo? Nessa luta enganosa, que as pessoas são inimigas. Mas lembre-se, Satanás é que é o inimigo, certo? Satanás é quem arma ciladas, e uma delas é essa: colocar você contra o outro contra você perseguindo ela e ela perseguindo você. Isso é uma cilada do diabo, é uma das. Você está entendendo? Por isso que você deve ir a Deus. Por isto, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau, né? Efésios 6, do 13 ao 18. Quer se revestir, quer bloquear o diabo, quer combater ele, Deus, palavra, jejum, e isso você coloca uma espécie de armadura sobre si, poderosa, para você resistir a ele nos dias maus e em qualquer circunstância. Guarde isso que eu vou lhe dizer. As pessoas muitas vezes estão na tribulação, aí ficam fervorosas, ficam espirituais, ficam buscando quando passa a tribulação, que ela começa, vai para um alto retiro diante de Deus, ela vai desfrutar as bênçãos, ela esquece de orar, ela esquece de jejuar, ela esquece, e aí vem de novo a tempestade e o dia mau, e ela está lá, murmurando e reclamando. Nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que ter cuidado com isso, viu? Pois é, e como nós estamos vendo aí, o texto sagrado nos mostra que para a gente resistir o dia mau, resistir ao diabo, nós precisamos ter a armadura de Deus. Veja, por exemplo, Mateus 4, que eu falei anteriormente, Satanás propõe às pessoas o mundo, os fundos, tudo, para que adorem ele. Bom, esse mundo será destruído, esse mundo será aniquilado, né? Haverá um novo céu, uma nova terra, o reino do Senhor Jesus Cristo. E onde você vai estar? Não é isso? 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então veja bem, quem vive na prática do pecado, quem vive semeando o pecado, quem gosta do pecado, é escravo do diabo, é do diabo. Porque o diabo vem desde o princípio pecando e semeando o pecado no mundo. Tá bom? Então, para nós terminarmos aqui, certo? Quero que você abra aí sobre o diabo, que está falando aqui nesse final. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20, versículo 10. Então, o diabo será lançado no lago de fogo para tormento eterno, para sempre. Deus não quer isso para a sua vida, meu querido. Certo? Deus não quer que você seja parte dessa... Deus não quer que você seja parte dessa condenação. O inferno, o lago de fogo, o sofrimento eterno para todo sempre. Você caiu na armadilha, na tocaia do inimigo, Deus quer tirar você daí. Deixar de ser escravo do pecado e do diabo para ser escravo de Deus e servir a ele. Ser escravo de Deus não é ser aquela pessoa sem paz, é ter paz. Não é ser aquela pessoa sem amor, é ter amor. Não é ser aquela pessoa sem a graça, é ter graça. Não é a pessoa sem misericórdia, é ter misericórdia. Não é a pessoa sem perdão, é ter o perdão. Não é a pessoa sem a salvação, é ter a salvação. Não é a pessoa sem amigos, tem amigos. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu falei é Jesus o principal. O amor, a graça, o perdão, a amizade, a fidelidade, tudo. Então você está perdendo o seu tempo. Não tendo paz, não tendo perdão, não tendo a reconciliação de Deus, acreditando no que Satanás lhe oferece. Satanás pode estar lhe oferecendo um banquete, até bonita a carne, até bonitas as guloseimas que ele está oferecendo, até bonito toda a comida que está sendo oferecida na mesa dele. Mas lembre-se, a mesa dele é falsa. As comidas têm aparência, mas são podres de pecados. Jesus lhe promete
uma mesa com coisas bem originais e boas e se alimentar com Ele lá no céu, com Ele no seu reino. Então, hoje, arrependa-se dos seus pecados, abandone essa vida e viva para Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar? Se você está arrependido aí, eu quero orar por você. Diga essas palavras comigo. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão. Me tire das garras do pecado e de Satanás. E me dê sua salvação, seu perdão e sua paz. A sua reconciliação com Deus. Isso eu quero. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E até a próxima aula, a parte 5.